Glória a Deus, não tem como, né, irmãos? A partir do momento que nós entramos dentro dessa casa, nós entramos a partir daquela porta, a presença de Deus já é feita em primeiro lugar. Muitas das vezes entramos aqui deprimido, coração fechado, mas no decorrer do culto, né, Deus vai falando conosco, é dessa maneira, amém? Quero fazer uma pergunta, quem já recebeu uma cura da parte de Deus aí? Quem já recebeu uma libertação? Glória a Deus, eu quero fazer um desafio, a irmã falou e ninguém teve um corajoso. Você que recebeu uma cura ou uma libertação, tem uma coragem de vir aqui dar um testemunho daquilo que Deus fez sobre a sua vida? Nenhum corajoso, irmão? Glória a Deus, irmão. A gente tem que identificar, irmão, presta atenção nisso. A gente tem que identificar o que Deus fez pra gente. Porque todo mundo sabe que estamos passando por uma campanha, só que a gente também sabemos que tem muitas pessoas que já recebeu cura, libertação e bênção da parte de Deus. Só que a gente não tem coragem de vir aqui na frente identificar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil pegar esse microfone, irmão. A gente treme, mas para as coisas de Deus, né, a gente tem que criar coragem, amém? A paz do Senhor, amada igreja, eu quero pedir perdão também, né? Porque não é fácil a gente vir aqui, né? Testemunhar o que Deus fez na vida da gente, mas eu peço perdão a Ele. Quarta-feira passada foi a cura de milagre, né? Eu recebi minha cura das pernas, eu fui libertada pelas pernas, né? Glória a Deus. E eu sofria tanto, dor das pernas, e quarta-feira passada, e Deus me curou, em nome de Jesus. Eu agradeço a Ele e glorifico a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas é isso aí, tá vendo? Deus, Ele cura, Deus faz milagre, Deus liberta. De vez em quando a gente precisa de um esforcinho ali para dar, né, aquela coragem, né? Mas amém. Irmãos, eu quero fazer a leitura de uma palavra. Quando eu olhei na escala, eu vi que o pastor tinha colocado eu para ministrar na quarta-feira. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. Estamos, né, vivendo uma campanha onde que fala de cura, né, e libertação. Então eu preciso de uma palavra. E a gente sabe que a Bíblia toda, vários, né, personagens, vários versículos, tem passagem que fala sobre isso. Só que hoje eu quero falar sobre um personagem que Deus tocou no meu coração de falar que primeiro ele obteve a libertação, depois a sua cura. Nós vamos entender no decorrer dessa ministração. A palavra do Senhor, ela se encontra em 2 Reis. É uma mensagem muito conhecida, muito pregada. Mas eu quero dizer para os irmãos que todos os dias a palavra do Senhor é renovada sobre nossos corações e sobre as nossas vidas. Amém? 2 Reis, no capítulo 5, se encontra do versículo 1 até o versículo 14. Eu estarei fazendo a leitura. 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Todos acharam? Glória a Deus, eu vou estar fazendo a leitura da palavra. Então a palavra do Senhor diz assim nessa noite: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram uma presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, e chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu
que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que esse envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverás notais, peço vós e vede que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se dignou e saiu, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se em pé, invocará o nome do seu Senhor, passará a sua mão sobre os lugares e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficará purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegam-se a eles os seus servos e lhes disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Pode se sentar nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, estamos numa campanha de cura e libertação. Eu quero dizer para você que muitos de nós já passamos por um processo difícil, onde que necessitamos de cura ou libertação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e nossa família. Eu quero dizer para você nessa noite que essa campanha, ela foi direcionada por Deus, né? Pelo nosso pastor, porque Deus, Ele sabe, né, a necessidade do seu povo. Quando eu falo o povo, é o povo que cultua aqui nesse lugar, nessa igreja. Porque Deus, Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu. Ele sabe que muitas das vezes nós necessitamos de algo. E Deus, né, nosso pastor, quando entra em oração, Deus coloca sobre, né, a oração dele, a necessidade do povo. Então estamos numa campanha de cura e libertação, que muitas das vezes nós necessitamos na nossa vida, no dia a dia, no decorrer, ou até mesmo nós sabemos que pessoas, né, ao nosso redor necessitam de algo, e nós estamos preparados para levar a palavra de Deus. Vivemos dias em que muitas pessoas estão presas, feridas e oprimidas por não correntes visíveis, mas por dores emocionais, enfermidades, pecados, vícios e opressões espirituais. É assim que acontece, irmão. Muitas das vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa, até mesmo de um irmão, ele está sorridente, todo alegre, mas por trás daquilo, por trás daquele sorriso, daquela alegria, né, não sabemos o que se passa. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece o seu coração. Deus sabe quando você está sorrindo. Deus sabe que quando você está alegre, mas algo está te oprimindo no fundo do seu coração. Ele conhece a sua necessidade. E muitas das vezes nós não vemos isso através de uma afeição, né, de um sorriso, de uma palavra. Porque hoje estamos passando por tempos difíceis, né? Estamos passando por uma jornada onde que cada dia as coisas vão ficando mais difíceis, aonde mais no decorrer da nossa caminhada a peleja vai ficando difícil. Só que eu quero dizer para você que Jesus, Ele já tinha dito que não seria fácil.
Difícil é para aquele que está no mundo lá fora e não tem ninguém a recorrer. Eu quero dizer para você, se está difícil na sua vida, se a peleja ela não está fácil, se a opressão ela está tomando conta da sua casa e da sua vida, não se entristece com isso, porque eu quero dizer, porque você serve um Deus vivo, um Deus maravilhoso que cura, que liberta. É o mesmo Deus lá de trás que fez cura e libertação naquele povo, aonde que hoje nós fazemos a leitura da palavra. Nós esquecemos que tudo que nós lemos aqui na palavra de Deus é o mesmo Deus que faz hoje, e muitas das vezes colocamos sobre o nosso coração, irmãos, dúvida. Aquele povo que vivenciou a presença de Jesus quando ele caminhava pela terra, aquele povo que vivenciou a presença dos profetas, que era usado por Deus, eles receberam a cura e o seu milagre, é porque eles correram, é porque eles acreditaram. Eu sei que é difícil, muitos de nós às vezes falamos, mas foi fácil, porque naquele tempo, era fácil. Jesus quando caminhava, ele fazia a cura que todo mundo via. Jesus quando transformou a água em vinho, que foi o seu primeiro milagre, muitas pessoas vivenciou aquilo. Então muitas pessoas falam, é fácil, para quem já viu é fácil, Mas eu quero dizer para você que está escrito aqui na palavra de Deus, essa palavra não é distorcida, ela nunca foi mudada. Você não viu, mas está escrito aqui o que ele fez. Eu quero dizer para você, irmãos, não faz sentido a gente sentar aqui no banco da igreja e falar que nós servimos um Deus, mas nós não acreditar naquilo. Não tem sentido você sair da tua casa e você dobrar o seu joelho e orar e falar com Deus. Se você não crê e você está orando, você está louco. Você está orando por quem? Você está conversando com quem quando você dobra o joelho aqui? Com quem que você fala? É com Deus. Mas se você não acredita nesse Deus, não faz sentido você orar, não faz sentido você acreditar. Porque muitas das vezes a barreira, ela se levanta sobre a nossa vida e impede, irmãos, de nós alcançar a nossa cura e a nossa libertação. É por falta de fé. Não basta apenas você falar assim, eu creio em Deus, eu creio no Filho dele que é Jesus. Não basta você crer, você tem que ter fé. E eu quero dizer para você que essa campanha é para isso. É para aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão com dúvida no seu coração. É para nós colocar em prática, exercitar sobre o nosso coração, para nós entender que Deus é verdadeiro, que Deus ele cura, irmãos, que Deus ele liberta. Muitos de nós já vivenciamos a cura na vida de uma pessoa que deu testemunho de outra igreja, pessoas até lá fora que não têm o conhecimento de Deus, mas Deus fez cura em vida de pessoas que ainda não é cristão, mas Deus fez a cura, e através daquela cura, pessoas teve um chamado para a presença e a glória de Deus. Já viu aquele ditado que muitas das vezes Deus, quando tem um chamado, ou vem pela dor, ou vem pela alegria. Mas hoje estamos vivendo tempos difíceis que a maioria estão vindo pela dor, irmão. Sabe que quando você reconhece a presença de Deus, pessoas que você leva a palavra e fala sobre a palavra de Deus, mas aquela palavra não faz efeito, é porque ela ainda está passando por um processo que ainda não houve a necessidade. Agora, quando aquela pessoa entra num processo, quando ela entra num quarto de leito, que o médico fala assim, não tem jeito mais, aquela pessoa cai a realidade, a ficha cai. Sabe por quê? Ela vai falar assim, peraí, aqui nesse mundo, nessa terra, o único que pode me curar é um médico, mas ele olha para mim e fala que não tem jeito mais. Esse momento a ficha cai, irmão, nós entendemos a nossa realidade, nós sabemos que esse mundo ele não tem valor. Aonde que nós entendemos que a partir desse momento o nosso Deus ele entra com a sua sabedoria, aonde que o Deus ele entra com o seu propósito de restauração. Aí entra a palavra-chave, ele usa eu e você para ministrar uma palavra, ele usa eu e você para pegar aquela pessoa que ela está frágil, aí nós levamos a palavra de Deus, e aquela pessoa crê, aquela pessoa ela crê e ela recebe a sua cura ou a sua libertação. Mas eu quero dizer aqui que a palavra do Senhor, ela fala sobre Naamã. Eu quero dizer para você nessa noite que estamos aqui para declarar que Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda restaura a vida. Essa campanha não é um evento, mas ela é um encontro com o poder de Deus. E vamos entrar agora para falar sobre a vida de Naamã, irmão. Naamã era um chefe, um líder de um grande
grande exército da Síria. É um homem que tinha autoridade e tinha poder abaixo depois do rei. Só que quando chega sobre a vida de Naamã, chega uma enfermidade. Uma enfermidade que ele busca todas as soluções que naquele reino existia. Ele busca. Todo mundo que às vezes falava, Naamã, faz tal coisa, faz isso, vai sarar, vai curar. Mas só que hora nenhuma ele teve êxito sobre aquela enfermidade que se encontrava nele. É da mesma maneira que se encontra hoje sobre a nossa vida, irmãos. Quando entramos numa enfermidade, que buscamos todos os médicos para fora, sabe, toda a medicina. Tem gente que vai para fora, para o exterior, procura todas, as soluções e não encontra. E você fica fazendo o quê? Você fica meditando. E agora? É aquele momento onde que falamos com Deus, Senhor, e agora? O homem aqui na terra não tem mais, não consegue fazer mais nada. Eu entrego nas tuas mãos. Só que peraí, Naamã ele procurou e não encontrou solução alguma. Não adiantava Naamã ter aquele porte de autoridade, mas vivia leproso. Aonde ele chegava ele não era bem-vindo, porque aquelas feridas abertas, dava mau cheiro, ele coçava. É uma coisa que incomodava. Eu chego até a pensar que Naamã chegou a um ponto e falou assim, não tem jeito mais, eu vou conviver com isso aqui até o final da minha vida e pronto, acabou. Porque não tinha solução. Ou seja, toda a autoridade e poder que Naamã tinha, não era o suficiente para curá-lo. Não adianta eu e você ter o maior dinheiro da face da terra. Não adianta eu e você ter maior nível status. Porque quando chega a enfermidade, ou quando nós necessitamos de uma libertação, esse dinheiro ele não compra cura, ele não compra a presença de Deus, ele não compra a libertação. E naquele meio, Naamã se passava por um processo difícil. Mas eu quero dizer para você, se você está passando por isso, não desanime. Porque Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, Ele começa a fazer. Deus ele começa a usar um propósito na vida de Naamã. Presta atenção, Naamã traz uma menina em cativeiro da terra de Israel e leva para onde? Para dentro da sua casa. Uma serva. Para ele era uma serva, uma ajudadora da sua esposa. Só que bem ele sabia que aquela menina seria a pessoa mais improvável que ia levar sobre a vida dele a direção de uma cura e de uma libertação. Eu quero falar alguns tópicos aqui sobre isso. O primeiro tópico, irmãos, ele se fala assim. O primeiro tópico é o início de uma grande esperança de cura para Naamã. A pessoa que achava mais improvável na nossa vida é o que vai usar por Deus. Aquela menina, ela veio para a casa dele como cativeiro, cativa, trabalhar de empregada, né? E ela viu aquele processo que Naamã já passava por muito tempo. Então ela usa e fala com a esposa de Naamã. Ela fala e dá uma direção, né? Está lá no versículo. E disse, no versículo 3, e disse a sua senhora: oxalá se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria sua cura. Ou seja, essa menina foi usada por Deus para dar uma direção e uma cura na vida de Naamã. Eu quero dizer para você nessa noite que pessoas vão usar Deus, pessoas improváveis sobre a sua vida para te dar uma direção daquilo que você precisa, daquilo que você busca. Você tem orado de joelho diante da presença de Deus nas madrugadas, mas até agora uma solução não chegou. Mas espera, acalma o seu coração. Deus vai usar pessoas para falar com você, como usou para falar com Naamã. E aquela menina então ela fala com Naamã. Então, o segundo tópico, não entendemos direito o direcionamento de Deus. Porque quando Naamã ouve o recado daquela menina, Naamã então rapidamente ele vai conversar com o seu senhor, com o seu rei. Ele vai falar: senhor, eu achei uma cura, tem uma menina lá que falou que existe, né, um profeta. Se eu for lá ele vai me curar. Nós já tentou de tudo, nós vamos fazer isso. Ele conversando com o rei, com certeza, em primeiro lugar, rapidamente fala assim: não, vamos. E naquele momento o rei da Síria, ele vai elaborar uma carta. E ele manda essa carta para o rei de Israel, né, para que Naamã fosse até lá. Só que o segundo tópico, presta atenção, Naamã primeiramente é usado uma menina para levar uma mensagem e dar uma direção para ele. Deus usa uma menina que era improvável na casa dele, era considerada como uma funcionária, certo? Agora o segundo tópico, presta atenção nisso aqui. Não entendemos direito
não entendemos direito o direcionamento de Deus nas nossas vidas. O rei da Síria procura a pessoa errada para a cura de Naamã. Quando ele fala com o rei da Síria, ele falava, a menina falou, foi bem claro que existia um profeta que se falasse com ele, ele ia ser curado. Quando ele passa a mensagem para o rei da Síria, o rei imediatamente elabora uma carta e vai falar com quem? Com o rei de Israel. Mas espera aí, a menina falou que era o rei de Israel que ia providenciar, que se ele falasse que ia dar cura, não era o rei de Israel. Eu quero dizer para você nessa noite, através dessa palavra, muitas das vezes, irmãos, somos direcionados por Deus. Deus usa uma pessoa para falar com você, para falar comigo. E muitas das vezes, irmãos, nós perdemos o rumo e procuramos lugares diferentes fora daquilo que Deus falou. Se Deus falou que é tal lugar e que é tal pessoa, é tal pessoa. Só que o rei naquele momento não procurou o profeta. Ele elaborou uma carta e mandou para quem? Para o rei de Israel. E naquele momento o rei de Israel, quando ele manda uma mensagem, irmãos, para o rei de Israel, ele escreve uma carta, está lá no versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel dizendo: logo chegando a ti esta carta, sabes que eu enviei Naamã, seu servo, para que cures da lepra. E naquele momento, irmãos, o rei, quando lê aquela carta, ele fica indignado. E está no versículo 7, e sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Ele ficou indignado com aquilo, porque ele falou: esse cara está louco, eu não curo, eu não faço milagre. Muitas das vezes, irmão, nós devemos ter cuidado pelo processo quando recebemos algo, ou uma profecia, algo de Deus. Quando estamos numa campanha, buscamos o direcionamento de Deus. E muitas das vezes recebemos, só que muitas das vezes por falta de entendimento, nós procuramos lugares errados, igual o rei estava procurando, o rei da Síria, para Naamã. Só que eu quero dizer para você que Deus ainda não desiste de você, do mesmo jeito que Deus ainda não desistiu de Naamã. Porque naquele momento, irmãos, no tópico 3º, o resultado de quando o seu clamor e a sua necessidade chega até a pessoa certa, Eliseu ouve as palavras e a necessidade de Naamã. Naquele momento, irmãos, podia muito o rei ter falado: vai embora porque eu não consigo, eu não faço cura, eu não liberto. E por ali podia ter ficado e Naamã voltado para trás, e Naamã ter perdido a sua bênção. Só que Deus ainda deixou essa palavra, que quando o rei de Israel rasga suas vestes, ele chega até os ouvidos do profeta. O profeta é aquele que a menina tinha comentado sobre a esposa de Naamã. Então quero dizer para você que Deus não desistiu da vida de Naamã, porque através do profeta, agora o profeta então chega até o rei, né? E pergunta: mas por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir até mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Pois então Naamã vai até a casa do profeta. Mas presta atenção nisso aqui. Como é que Deus ele trabalha e Deus age sobre a nossa vida? No tópico 4, quando necessitamos de algo de Deus, mas não entendemos a sua maneira de agir. Naamã, ele necessitava de algo da parte de Deus. Naamã necessitava. Só que naquele momento, quando Naamã chega lá na porta da casa lá do profeta, o que Naamã esperava? Ele esperava que o profeta ia sair para fora, ia colocar a mão sobre ele, ia orar, e a sua lepra ia sumir, né? Porque esse é o profeta, né? Essa era a ideia, né, que Naamã tinha. Só que muitas das vezes, irmãos, Deus ele age de modo diferente sobre a nossa vida. Tem pessoas aqui que já perderam a bênção muitas das vezes porque não entenderam o propósito de Deus. Naquele momento, Naamã ficou indignado. Naamã, naquele momento, ele não entendeu o propósito. Ele queria receber a cura. Só que para ele receber a cura, irmãos, ele tinha que passar primeiramente por um propósito. E naquele momento, ele ficou indignado com aquela situação. No tópico 5, precisamos ser libertos muitas das vezes para receber nossa cura, irmão. Muitas das vezes, a falta de libertação sobre a nossa vida de algo é o que impede de nós alcançar a nossa cura. Eu vou te explicar melhor. Naamã,
Ele entendeu que o profeta podia curar e ele foi atrás. Só que naquele momento, Naamã, ele estava prestes de perder a sua bênção, de perder a sua cura. Porque Naamã, naquele momento, o que aconteceu? Ele não entendeu o propósito, porque quando ele chega e naquele momento o profeta manda direcionar um mensageiro ir lá fora e fala para ele: ó, o profeta manda você até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naquele momento, o que atrapalha, o que precisava ser liberto na vida de Naamã, naquele momento, é o seu orgulho. Naamã, com o seu orgulho, estava prestes a perder a sua cura. Sabe por que orgulho? Porque, irmão, vocês entenderem, quando o profeta fala para ele mergulhar naquele rio Jordão, não era um rio limpinho, igual o rio Aporé, não era. Era um rio mais imundo que tinha, era um rio sujo. Agora o Naamã, com alta autoridade, ele era um chefe, um líder de alta autoridade. Você acha que ele ia chegar no rio imundo daquele, ia mergulhar 7 vezes, todo mundo saber ou ver até mesmo a situação de Naamã? Naamã não queria fazer aquilo. O seu orgulho naquele momento estava grande. Aquele momento o orgulho tomou conta da vida de Naamã. Muitas das vezes, irmão, sobre nossa vida acontece isso. O orgulho, ele toma conta da nossa vida. Quando recebemos profecia ou recebemos algo da parte de Deus, o nosso orgulho nos impede de nós voltar atrás. O nosso orgulho nos impede de nós alcançar a nossa cura e a nossa libertação. É o que mais acontece, irmãos. Pessoas perdendo as suas bênçãos por orgulho, por falta de quebrar o seu orgulho e perdoar e de entender. Porque não é fácil. É fácil você ir lá e mergulhar num rio imundo e todo mundo vê? Não é fácil. O orgulho é maior. Só que quando Deus ele direciona algo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a sua vida, irmãos, devemos deixar para trás tudo aquilo que impede o nosso orgulho, deixar para trás os nossos pecados, deixar para trás, irmãos, tudo aquilo que atrapalha muitas das vezes nós alcançar aquilo que buscamos. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes não é fácil, irmão, porque nós sabemos que pessoas vão ver. Às vezes você tem um carro bom, às vezes você tem uma vida boa. Só que muitas das vezes você tem que voltar para trás para reiniciar. E Deus te dá a direção disso, mas não é fácil. Muitas vezes nós não queremos voltar para trás. O nosso orgulho não deixa. Mas naquele momento, quando Naamã pensa em desistir, chega pessoas e fala: mas Senhor, você já tentou de tudo nessa vida e nada mais conseguiu. Mas o que vale a pena, vá lá, mergulha, tenta, vá lá e mergulha. E Naamã, eu acredito que aquela vergonha, mas naquele momento ele teve que quebrar o orgulho, irmão. Ele quebrou o seu orgulho, foi até o rio e mergulhou 7 vezes. Eu acredito que cada mergulhada que ele dava era uma mensagem de Deus sobre o coração dele. Cada mergulhada que ele dava era Deus falando com ele: eu estou tirando isso de você, eu estou tirando agora esse orgulho, eu estou tirando da sua vida tudo que atrapalha. E na 7ª hora que ele mergulhou, que ele se levantou, a palavra fala, irmãos, que ele ficou com a pele igual do menino, uma pele restaurada como de um bebê. É dessa maneira que Deus trabalha. Naquele momento, quando a pele dele purificou e ele entendeu o agir de Deus. Só que é dessa maneira, irmãos, que nós entendemos. Se ele pudesse ver lá na frente que se ele mergulhasse, ele ia ser restaurado. Ele não tinha questionado, ele não ia mergulhar, ele ia chegar lá e pular de ponta dentro daquele rio. Só que ele não enxergou na frente, ele não estava entendendo o propósito de Deus. Ele teve que passar pelo processo de quebrar o seu orgulho e descer naquela água, mergulho por mergulho. Eu quero dizer para você nessa noite, está passando por um processo difícil, que às vezes você acha que pessoas até estão zombando de você, mas não deixa o orgulho tomar conta da sua vida, porque a mesma pessoa que às vezes está zombando, ela vai ter que ver aquilo, a glória que Deus está fazendo e fará sobre a sua casa, sobre a sua vida. É dessa maneira que funciona. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas nós entendemos, sabe o que? É pessoas lá fora, vendo o processo que nós está passando, e pessoas começam a tomar conta e falar sobre a nossa vida, e aquilo intimida a gente, e nós perdemos o conhecimento do tamanho da grandeza de Deus na nossa vida, e começamos a dar foco pelaquilo que aquela pessoa está fazendo. Mas eu quero dizer para você, quando você tira o foco da presença de Deus e dá o foco por pessoas que não conhecem sobre a sua vida, não sabem a sua necessidade, pessoas às vezes talvez que quer ter a vida que você tem, você deixa de receber a bênção porque você tirou o foco. Jesus, quando caminhava pelas águas, então Pedro vai lá, ousado,
vai e começa a caminhar em direção a Jesus. Mas por quê? Porque o foco dele era Jesus. E ele começou a andar, irmão, foi um milagre, ele andou sobre as águas. Mas só que em questão de momento, ele desviou o foco de Jesus e viu aquela ventania, o mar, aquela tempestade. Ele começou a afundar. Mas é assim que funciona, muitas das vezes estamos caminhando, processo difícil, estamos quase chegando no final do deserto, mas nós viramos para trás e olhamos para o deserto e começamos a ficar com medo. Quer dizer para você, irmão, olha para o seu passado, vê o que você já passou e vê onde você está hoje, vê da onde que Deus te tirou, vê o que você não tinha e que Deus te deu. Tem pessoas que têm família abençoada, tem pessoas que têm hoje um bom estado, tem uma casa, tem um carro, mas um dia você andou de a pé, um dia você andou de bicicleta, e muitas pessoas podiam falar e julgavam, você não vai conseguir nunca na sua vida. Hoje você é uma pessoa abençoada, que aquela pessoa que falou algo da sua vida, ela reconhece hoje, fala, essa é uma serva de Deus, e Deus fez algo sobre a vida dessa pessoa. Muitas das vezes, irmãos, pessoas que estão ao nosso derredor, que caminha junto conosco, ela não quer ver o nosso levantar e a nossa grandeza, ela quer ver, sabe o que é? É nós desanimar no meu caminho. Tem pessoas que você compartilha projeto, que ela sabe que aquele projeto que Deus tem assinado, ele vai ser concretizado sobre a sua vida, mas ele faz de tudo para te falar que aquele projeto é furado. Ele faz de tudo para desanimar você. Eu quero dizer para você, não desanime. Se você está passando por um processo aqui hoje, nessa noite, se você tem um projeto que Deus já entregou para você, e você está com medo que esse projeto não vai dar certo, manda dizer para você, Deus manda dizer que Deus ele já assinou nesse projeto, ele está assinado, irmão, e quando Deus assina, ele não volta atrás. Pessoas podem zombar, pessoas podem falar, mas depois que Deus decreta, ele não volta atrás. Eu quero dizer para você nessa noite, você é mais do que vencedor, você nessa noite é um vencedor, é uma pessoa hoje, nessa noite, que tem recebido bênçãos diante da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Estamos passando aqui, irmãos, pela essa campanha, é para exercitar a sua fé. Se você está fraco na fé, começa a praticar, começa a orar, Senhor, eu estou duvidando, porque Deus, ele vai entrar sobre o seu coração e te dar força para você continuar caminhando. Do mesmo jeito que a gente vê sobre a palavra de Deus, irmãos, vários personagens, pessoas da Bíblia que receberam a bênção de Deus, é porque eles correram atrás, é porque eles começaram a exercitar e eles teram a fé. Muitas das vezes, quando Jesus curou, Jesus fala assim, não, Jesus, você curou? Não, a tua fé te curou. Eu quero dizer para você nessa noite que a tua fé, ela vai te curar. Eu quero dizer para você nessa noite que a tua fé nessa noite, ela vai te curar e ela vai te libertar. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus, irmãos. Porque estamos numa campanha é onde que você inicia, vai até o fim, e o diabo ele não tem poder e autoridade para entrar e derrubar essa campanha por terra. Porque campanha é quando você cita a sua fé, você coloca em prática a sua fé. Jesus, ele liberta todo o cativeiro, está em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem pessoas presas por vícios, medo, depressão, mas hoje o Espírito Santo veio para quebrar essa corrente na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que ainda não conseguiram alcançar aquilo que tanto busca. Sabe por quê? Por medo. Hoje estamos passando tempos difíceis, o mundo está difícil, o medo está tomando conta de pessoas. Tem pessoas, como eu já falei, tem projeto assinado por Deus, mas continua com medo de colocar em prática na sua vida. Tem pessoas, irmãos, eu conheço pessoas que nunca tirou habilitação. Sabe por quê? Teve um acidente e foi começar a habilitação, começou a ter medo, trauma, deixou o trauma tomar conta da sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, que você vai ser liberto hoje, nessa noite em Jesus. Se você tem trauma, se você tem algum medo de algo, vai cair por terra, e você vai sair daqui declarando na sua vida, que você vai conseguir, vai conquistar aquilo que você tanto busca, e que o medo está atrapalhando. A fé, ela é a chave para o milagre, está lá em Marcos 5,34, a tua fé te salvou. E hoje à noite é noite de cura, de libertação e de restauração, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite, então coloque em prática,
Coloque em prática, irmãos. Eu sei que todos nós temos sonhos. Eu tenho um sonho. Todos que estamos aqui temos sonhos, temos projeto. Mas eu quero dizer para você que quando você começa, a executar um projeto, um sonho da sua vida, o diabo, ele é o primeiro para entrar e colocar sobre a sua vida o desânimo, para você desistir. Ele usa pessoas para entrar e falar que você é um perdedor, para falar que você não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você que você é mais que vencedor essa noite, porque Deus já está contigo nessa causa. Deus já está com você nesse momento. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero estar orando por você. Eu quero nessa noite estar orando para que, se tiver alguma barreira, algum levante, em nome de Jesus, vai cair por terra, vai ser quebrado nessa noite. Se você necessita de uma cura, ou de uma restauração, ou de uma libertação, em nome de Jesus, você vai sair daqui dessa noite. Naamã, ele foi curado e ele também foi restaurado. Só que Naamã, para receber a cura, primeiro ele teve que ser libertado. E qual que era a necessidade da sua libertação? Era o seu orgulho. Deus direciona para mim, meus irmãos, hoje falar também um pouco rapidamente sobre o perdão. Tem pessoas que ainda não conseguiram perdoar. Eu quero dizer para você, tem pessoas que conseguiram a enfermidade, sabe o que? Através da falta de perdão. Tem pessoas que ainda que fala que perdoou, mas perdoou da boca para fora. Deus sabe que quando você fala que é da boca para fora, mas tem pessoas aqui que necessitam perdoar de dentro do coração. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe que a falta de perdão, irmãos, já foi, hoje a ciência já foi constatado que a falta de perdão na nossa vida, isso traz doença sobre o nosso corpo, mental sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, declaro nessa noite, em nome de Jesus, a libertação por falta de perdão. Você vai sair daqui, se você tiver que perdoar alguém, em nome de Jesus, você vai criar força sobre o seu coração e você vai perdoar, e essa pessoa vai entender, e você vai ser liberto, e você vai ver que aquilo que você tanto busca, Deus vai almejar sobre a sua vida. Feche os seus olhos, irmãos, essa noite. Quero estar orando por você. Comece a orar, irmãos. Senhor Deus, meu Pai maravilhoso, eu quero o Senhor agora nessa noite, Pai. Estamos aqui vivendo o Senhor e passando por uma campanha, Senhor. Uma campanha que muitas das vezes nós necessitamos, Senhor, colocar em prática sobre a nossa vida. Nós necessitamos de cura, de libertação. Mas muitas das vezes, Senhor, como a palavra foi ministrada, Naamã, Senhor, necessitava, Senhor, de uma cura. Mas o processo foi difícil, porque o diabo, ele até tentou tirar de Naamã, Senhor, o processo dele receber a cura. O diabo, ele tem tirado, Senhor, sobre a vida de pessoas, Senhor, o processo de receber a cura, a libertação. O diabo, Senhor, tem tomado conta de vida de pessoas por falta, Senhor, de libertação, do perdão, do orgulho. Porque eu quero dizer para você, o processo é doloroso. Quando entramos no deserto, o deserto não é para nos destruir. Quando passamos pelo deserto, o deserto, Deus, quando coloca, autoriza, nós passamos pelo deserto, é porque estamos sendo preparados para receber algo maior da parte de Deus. Processo, deserto não é para matar, deserto não é para destruir. O deserto, ele é para te preparar, para que quando a bênção chegar sobre a sua casa, a sua vida, você esteja preparado para dar valor. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, como Naamã, que as bênçãos vai chegar sobre a sua casa, a sua cura. Pessoas necessitadas que você conhece, declara sobre nessa noite que a cura vai chegar sobre as vidas de cada um deles. Declara que a libertação, ela vai estar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E declara que em nome de Jesus, você vai receber a tua cura, a tua libertação. Você vai receber algo divino do céu e vai glorificar o nome do Senhor. Não deixa o diabo desanimar você. Não engaveta aquele projeto que Deus colocou sobre o seu coração. Não guarda ele na gaveta, porque Deus manda dizer, é momento de você agora colocar em prática tudo aquilo que eu estou te entregando sobre a sua vida. É momento de você correr atrás daquilo que eu tanto te entreguei. Momento de você correr atrás daquilo que você tanto tem almejado sobre a sua vida. Então não desista. Em oração eu declaro nessa noite, como Naamã não desistiu. Naamã foi até o fim. Ele declarou sobre a vida dele
Ele tirou todo aquele orgulho e aceitou a palavra de Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um nessa noite que vai ser caído por terra todo orgulho, toda inveja, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, e você vai alcançar tudo aquilo que você tem buscado. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida das pessoas que estão aqui hoje. Amém? Repita comigo assim nessa noite: Jesus, eu creio no teu poder. Eu creio na tua cura. Toda corrente caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro: eu sou livre. Eu sou curado. Eu pertenço a Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quantos receberam sua vitória nesta noite? Amém? Pode se assentar rapidinho, irmãos.